Graça e paz, irmãos. Que esse seja mais um domingo abençoado, que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa realmente se aproximar ainda mais do Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve palavra que fala sobre a pessoa diante de Deus e as orações das pessoas diante de Deus ou as suas ofertas. Oração não deixa de ser uma oferta, porque na verdade nós oferecemos a Deus as nossas necessidades, e é isso que nós temos para oferecer para Deus, as nossas necessidades, né? Na maioria das vezes. Mas eu gostaria então de compartilhar com os irmãos alguma coisa que Deus tem falado comigo. Eu recebi um vídeo no WhatsApp de um amigo, não lembro agora quem é, mas mostrava uma situação que ocorreu num programa do Silvio Santos há muitos anos, em que dois repentistas muito amigos acabaram criando uma inimizade, porque numa das suas apresentações um ficou mais exaltado, mais emocionado, e naquelas oportunidades que ele teve, ele acabou ofendendo a mãe do outro, e em razão disso eles brigaram e se separaram. E depois de muitos anos, um deles foi ao programa do Silvio Santos e para pedir para encontrar esse amigo, ex-amigo, que ele gostaria de pedir perdão e se reconciliar. E o vídeo mostra que realmente esse encontro ocorreu e que ele pediu perdão ao seu amigo. E aí lá, né, cantando, os repentistas, cada um pediu o seu perdão um para o outro, reciprocamente, né? E tudo terminou bem, né? Uma boa história. E isso me fez lembrar daquela história e daquela passagem que Jesus fala lá em Mateus, né? Mateus cita Jesus ensinando sobre a oferta. Eu gostaria de ler então esse texto que está em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz assim: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. O que eu acho interessante nesse texto é que Jesus não diz para aquela pessoa, para aquele homem que foi levar a sua oferta no altar, ele não diz para ele que ele deve fazer alguma outra coisa senão ir atrás. Então Jesus ensina que deve partir da pessoa que está ofertando o primeiro passo para ir se reconciliar com o seu irmão. Ele não deve esperar o seu irmão que está ofendido ou que o ofendeu venha reconciliar-se com ele. Mas Jesus diz que nós temos que tomar a iniciativa. A iniciativa é nossa. Nós que somos cristãos, que pregamos e falamos tanto do amor de Deus, tem que partir de nós, da nossa pessoa, o primeiro passo. Tem que partir de nós a iniciativa. E é isso que Jesus ensina nesse texto, né? Deixa, né? Se você for levar a sua oferta ao altar do Senhor e lá te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, e às vezes, irmãos, não é um problema que você causou, mas às vezes foi causado pelo próprio irmão, por aquele amigo, por aquela amiga, pela esposa, pelo cunhado, pelo sogro, sei lá quem. Mas Deus diz que nós temos que tomar essa iniciativa e lá nos reconciliar. Ele não está dizendo que lá o texto não diz que eu tenho que ir lá pedir perdão se ele pecou contra mim ou se ele me ofendeu, mas a Bíblia diz que eu tenho que ir lá e me reconciliar. Ou seja, eu tenho que conversar de uma forma que a pessoa
se ela foi quem me ofendeu, ela entenda que ela me ofendeu e que ela possa então pedir perdão. E se também da minha parte houve alguma ofensa, eu tenho que ter a nobreza e a humildade de também reconhecer que errei e pedir o perdão. E assim reconciliar-me com aquele que me ofendeu ou com a quem eu ofendi. E depois disso, Jesus diz, aí você volta e oferece a tua oferta. Malaquias, o último profeta da Bíblia, né, não por cronologicamente, mas na cronologia dos livros, foi um profeta que pregou, né, ao povo de Judá, mais ou menos no ano entre 500 e 550, nesse período. E a história de Malaquias, o livro dele, é uma história de amor. É uma história em que Deus mostra, através da mensagem de Malaquias, que Deus ama o seu povo, que Deus nunca desistiu desse povo. E um dos versículos interessantes que eu gosto de Malaquias é o capítulo 1, versículo 9, que diz assim: agora, pois, suplicai o favor de Deus, e Ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O que acontecia naquele momento? Bom, nós temos que lembrar da história que o templo, o segundo templo, havia sido reconstruído. E o povo, mesmo assim, estava desviado de Deus. As pessoas, cada um fazia o que queriam. Os sacerdotes também não davam muita importância, ofereciam qualquer coisa como sacrifício. Às vezes as oferendas, né, os animais eram defeituosos, e isso irritava Deus, isso magoava Deus, isso trazia a rejeição de Deus da oferta que se fazia. Então Deus começa ali no capítulo, através do profeta, advertindo os sacerdotes sobre aquilo que eles estavam fazendo, que eles estavam desprezando a oferta, desprezando, né, todo aquele ritual, todo o sacrifício, e que Deus não se agradava daquilo. E aí esse versículo me chama a atenção, porque ele diz assim: aceitará Ele, Deus, a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. É interessante que lá em Mateus, Jesus fala que você, o ofertante, deve deixar a oferta no altar, reconciliar-te com o seu irmão, e depois dessa reconciliação, voltar e oferecer a tua oferta. E aqui Deus fala assim: aceitará Ele a tua pessoa? E isso me faz o quê? Me faz lembrar da primeira oferta que foi feita. É a Bíblia, que está em Gênesis capítulo 4, no versículo 3 e 5, quando fala da oferta de Abel e Caim. Inclusive o pastor missionário Ripari falou sobre isso na sua última mensagem. E é interessante que o texto lá ele é muito explícito e ele é muito revelador, porque ele mostra que primeiro Deus olha para o ofertante e depois Deus olha para a oferta. Vamos dar uma lidinha no texto para nós entendermos melhor isso. Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5 diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Observe que o versículo 3 e 4 diz o seguinte: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro Deus olhou para Abel. Primeiro Deus olhou para aquele que ofertava. Deus olhou o coração de Abel, viu o que motivava a sua oferta, viu
se havia sinceridade, se havia amor, se havia voluntariedade. Então Deus olha por coração de Abel, e Abel é aceito, e como Abel é aceito, a sua oferta também. Não aconteceu isso com Caim. Caim foi reprovado, porque Deus olhou no seu coração. Não era a oferta. Não fazia diferença ofertar frutos da terra ou a ovelha. Mas o que faz a diferença na hora de se ofertar é quem oferta, é o ofertante. Como está o seu coração? Como é essa oferta? Ela é voluntária? Ela é por amor? É uma oferta de paixão? É uma oferta para agradar a Deus? É uma oferta dada por voluntariedade? É uma oferta generosa? Jesus, certa vez, no templo, observou que muitas pessoas vinham e depositavam suas ofertas no gasofilácio, e muitas moedas, grandes somas, e no meio daquela multidão, uma viúva, uma mulher, talvez em situação difícil, ela chega e deposita uma moeda apenas. Jesus disse para os seus discípulos: em verdade eu vos digo que ela ofertou mais do que todos. Mas como assim? Isso parece ilógico. Quem dá mais, oferta mais. É assim que nós pensamos. É assim que as coisas são, logicamente falando. Mas aos olhos de Deus não é assim. Porque Deus olha o coração e a pessoa do ofertante. Deus sabe o que nos motiva. Deus sabe o que realmente nos motivou a ofertar. E Deus sabia o que motivou aquela mulher a ofertar, aquela pobre viúva. E Jesus disse que ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo que tinha. E provavelmente, talvez, o dinheiro do sustento daquele dia ou daquela semana, a Bíblia não explica isso. Mas podemos pensar que, como ela deu uma moeda, aquilo provavelmente era tudo o que ela tinha. Deus não quer nada de você. Mas quando você ofertar, oferte com generosidade, oferte com amor, oferte por puro prazer de agradar a Deus, por puro prazer de sentir e reconhecer que Deus tem suprido cada uma das suas necessidades. E eu não estou falando de oferta de dinheiro apenas, eu estou falando de ofertar tudo o que você puder para Deus. Nós podemos ofertar o nosso tempo, nós podemos ofertar tempo de leitura da palavra, jejum, oração, nós podemos ofertar o nosso tempo ajudando as outras pessoas. Ou seja, há uma série de coisas que a Bíblia nos diz que nós podemos fazer como oferta a Deus. Quando você separa tempo para orar, isso é uma oferta para Deus. Porque, como o pastor Ricardo leu na sua última mensagem, no texto de Apocalipse, há uma taça no céu cheia, que são as orações dos santos. Quando você ora, intercede pelos outros, você está ofertando a Deus o seu tempo e a sua oração. Porque Jesus disse que nós temos que orar, não por mim apenas, mas por todos aqueles que nos perseguem. A nossa oração não é só para eu isso, eu aquilo, eu, minha família, meu filho, eu. Não. As nossas orações, irmãos, elas devem buscar realmente que o meu eu e a minha família, aqueles que me cercam, sejam abençoados. Mas mais do que isso, que aqueles que não conhecem a Deus também recebam de Deus a sua graça e a sua misericórdia, e possam se converter, e possam se tornar nova criatura, e também participar do reino dos céus. Deus não suporta o pecado, Deus não é conveniente com o pecado,
mas a palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, porque o interesse de Deus é na salvação daquele que está se perdendo. Por isso, irmãos, quando você oferta seu tempo em oração, você está ofertando a Deus. Quando você oferta o seu tempo fazendo boas obras, ajudando quem precisa, você está ofertando a Deus. E quando você fizer todas essas coisas, seja elas quais forem, faça por amor, faça por paixão pela obra, faça por gratidão a Deus, faça pelo reconhecimento daquilo que Deus é na sua vida, porque Deus é tudo nesse mundo. Ele está acima de todas as coisas, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas e nada lhe escapa dos seus olhos, do seu entendimento. Deus conhece todas as coisas, até aquelas que são ocultas para o mundo ou para as outras pessoas. Deus primeiro olhou para o ofertante, Caim. E a Bíblia diz que Deus aceitou, se agradou de Caim e da sua oferta. Abel. O coração de Caim não era como o de Abel. O coração de Caim provavelmente não estava satisfeito, não estava contente. Talvez a oferta tenha sido feita por obrigação. Então Deus, ao olhar para o coração de Caim, viu que Caim estava reprovado aos olhos de Deus, e portanto Caim não foi aceito, e também a sua oferta. E é isso, Deus primeiro olha para o ofertante, para o seu coração, para a sua motivação. E a Bíblia, irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte, ela fala sobre exemplos de pessoas que Deus não ouve as orações. Eu não sei se você alguma vez já experimentou ou passou por essa situação. Às vezes nós oramos e parece que a nossa oração ela não passa do teto, ela não passa de certa medida, não chega ao céu. E aí nós nos perguntamos: o que está acontecendo? Olha, se isso está acontecendo com você, como já aconteceu comigo, provavelmente alguma coisa está errada. E é preciso nós nos reconciliarmos com Deus. É preciso nós nos atentarmos para a palavra de Deus e aprender com ela, e através dela corrigir esses erros, para que a nossa oração, que é uma oferta, chegue à presença de Deus. Por isso o tema da minha mensagem é esse, né? Aceitará Deus a tua pessoa e a tua oração ou a tua oferta? Um exemplo que a Bíblia diz sobre pessoas que Deus não ouve a oração são os incrédulos. As pessoas que não creem, não acreditam, mas mesmo assim oram, Deus não ouve. Querem ver? Deuteronômio capítulo 1, versículo 45 diz assim: tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. O que esse versículo quer dizer? Bom, vamos contextualizá-lo, né? Porque se lermos apenas o versículo sem contextualizá-lo, não há como entendê-lo. Muito bem, veja, Deus havia tirado o povo do Egito, da escravidão, e agora eles estão próximos a entrar na terra prometida, que era a terra de Canaã. E a Bíblia diz que nesse momento eles, antes de entrarem na terra, eles mandaram 12 espias. E esses espias foram, espiaram a terra, viram como era a terra, viram as pessoas que ali habitavam, e desses 12 espias, que eram um de cada tribo de Israel, desses 12, 10 voltaram com más notícias, 10 deram más notícias de desânimo e desanimaram o povo. E o povo começou a murmurar
com Moisés e com Deus. Mas desses 12, né, 2 vieram com boas notícias. Olha, é uma terra que mana leite e mel, uma terra que produz muito, é uma terra rica. Eles não olharam para as dificuldades, nem para os povos que ali existiam, mas viram que era uma terra de oportunidades. E esses 2, Josué e Caleb, esses 2 foram os únicos que puderam depois, mais tarde, entrarem na terra prometida. Todos aqueles outros 10 que foram espiar com eles, né, não entraram, assim como Moisés não entrou na terra prometida, por causa da incredulidade. Não creram na palavra de Deus, não creram no milagre de Deus, não creram que Deus realmente havia prometido e preparado aquela terra para eles. Então, irmãos, quando você se torna um incrédulo, não crê na palavra de Deus, não adianta orar, porque a sua oração não será ouvida, assim como não foi desse povo que depois se arrependeram, e aí oraram e Deus não os ouviu. Era tarde, perderam a oportunidade. A Bíblia também fala de pessoas que Deus não ouve a sua oração, são aquelas pessoas que não se arrependem. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 1 e 3. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Irmãos, quando nós não nos arrependemos, ou a falta de arrependimento, não permite que Deus ouça as nossas orações. Nós temos que aprender a nos arrepender de tudo quanto nós fazemos de errado. Quando nós vivemos sem arrepender-nos, achando que o outro erra, eu também posso errar, mas não é bem assim, e não nos arrependemos, Deus não pode ouvir a nossa oração. Esse é um exemplo daquele caso que Jesus cita lá em Mateus, né? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta, vai lá e reconcilia-te com o teu irmão. A motivação tem que ser sua, o primeiro passo é seu. Isso não quer dizer que possa haver a reconciliação, porque às vezes as pessoas, como eu estou dizendo, são daqueles tipos que não se arrependem, que não reconhecem que erram, são tão orgulhosos, são tão arrogantes, são tão altivos, que não se arrependem. E daí, ainda que eles orem, Deus não vai ouvir a sua oração, porque a própria palavra diz que Deus não ouve tais pessoas. Agora, quando há uma oração de arrependimento, quando há mudança, Deus ouve as orações. Outro exemplo que a Bíblia fala de pessoas que Deus também não ouve orações, nós encontramos em Provérbios capítulo 1, versículo 28 a 31, que diz assim: Então, a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. As pessoas que ignoram o que Deus diz, é um exemplo típico dessa aqui que é citada nesses versículos 28 a 31 de Provérbios capítulo 1. Pessoas que não querem saber de Deus, não querem
obter o conhecimento de Deus, rejeitam os ensinamentos de Deus, a direção de Deus, rejeitam assim o próprio Deus. E as pessoas que rejeitam Deus, como é que as suas orações serão ouvidas se elas não reconhecem Deus? Aliás, é uma perda de tempo orar, já que elas não reconhecem Deus e não o obedecem. Para que orar? São exemplos de orações ou de pessoas que têm as suas orações rejeitadas por Deus. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu espero que você, assim como eu, não esteja, ou que nós não estejamos inseridos em nenhuma dessas situações. Outra situação que a Bíblia também fala é pessoas hipócritas ou falsas. Isaías capítulo 1, versículo 11 a 15 também diz assim: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requeriu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas debalde ou em vão. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua, e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Ora, veja a situação desse povo. Deus precisa levantar o profeta para chamar a atenção, para corrigir, para falar: olha, deixem de ser falsos, deixem de ser hipócritas. Vocês trazem ofertas, vocês fazem festas, vocês fazem tantas comemorações, mas na verdade o coração de vocês está longe de mim. Vocês são falsos, vocês não me agradam. E é isso que Deus está dizendo àquele povo. E quando nós também vivemos uma vida assim desregrada, uma vida de falsidade, somos uma coisa na igreja, mas fora da igreja somos pessoas totalmente diversas, diferentes, vivendo em situações de falsidade, de hipocrisia, as nossas orações não são ouvidas. Deus não pode ouvir nossas orações, Ele não aceita a nossa oração. E é isso que Deus está dizendo: coloca a tua vida em ordem, conserta-te com Deus, acerta os seus caminhos, toma a direção certa, faça a coisa certa. E o que é certo? O que é certo é aquilo que Deus ensina que você deve fazer. Faça a coisa segundo a palavra de Deus, segundo a orientação de Deus. Não se precipite em decisões sem orar, sem jejuar, sem buscar a direção de Deus, porque as consequências depois são desastrosas. E mais do que as consequências, o pior de tudo é se lá no fim você perder a coroa, se lá no fim, lá no final da sua corrida, da sua jornada, tudo que você fez não ter valido a pena, não ter valido nada, porque você perdeu o mais importante, que é entrar no reino de Deus. Você perdeu o mais importante, a vida eterna em Cristo. Você perdeu o mais importante, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O tempo passa rápido, muito rápido. Ontem parece que eu tinha 18 anos e hoje eu já sou avô. O tempo passa muito rápido. E nada do que nós conquistamos, do que angariamos, ou ajuntamos, ou acumulamos, poderemos levar para a eternidade, senão o nosso conhecimento e as nossas obras, porque são isso que serão pesados e provados pelo fogo, como diz a palavra. Por isso, meu irmão, cuidado com
esses tipos de atitude, né? Não seja incrédulo, não seja uma pessoa que não se arrepende, não seja uma pessoa que ignora a palavra de Deus, não seja falso ou hipócrita. E por fim, não seja egoísta, porque a pessoa que é egoísta, que só pensa nela e não pensa nos outros, também tem suas ações rejeitadas. E querem ver isso? Olha o que diz Tiago 4, 2, 3. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastarde em vossos deleites. Veja, há pessoas que estão pedindo só em benefício próprio, nunca pensam no outro. E não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: se alguém te ferir a face direita, oferece a outra. Sobre o Salmo de número 33. Deus, irmãos, versículo 11, vou ler de novo, 10. O Senhor desfaz o conselho das ações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. O Senhor está no controle de todas as coisas. Os conselhos de Deus não mudam. O dos homens, Deus mesmo muda. Portanto, não existe um reino eterno neste mundo. Todos os reinos sucedem um ao outro e vão caindo, porque o que permanece é a vontade de Deus. E embora por um breve tempo pareça que eles estão progredindo, tendo sucesso, prosperando, a grande verdade é que os ímpios sempre cairão e eles não terão lugar no reino dos céus, nem onde Deus fizer morada para nós. Não haverá lugar para eles. Por isso, irmãos, nós temos que orar por eles, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, e que se for da vontade de Deus, Deus nos livrará. Se não for da vontade de Deus, Ele também nos livrará, porque o que é mais importante para Deus é que nós estejamos com Ele, e no momento de Deus, Ele pode nos chamar, e esse momento pode ser a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer minuto. Por isso, conserte a sua vida com Deus, se ela estiver tortuosa, se ela não estiver correta. Mas se estiver, continue, persevere, permaneça, porque a coroa sua e minha está reservada, e nós a receberemos no dia em que aprouver a Deus, no dia em que Ele determinou, que nós não sabemos, mas certamente a palavra de Deus não muda, ela é imutável, ela se cumprirá, e se Ele diz que nós receberemos a coroa da justiça, nós a receberemos na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo, que você tenha uma ótima semana abençoada, que o amor de Deus, o Pai, que a graça salvadora de Jesus, o Cristo, que a comunhão, a consolação e a direção do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vós, hoje, agora e para sempre. Deus abençoe. Um ótimo domingo, comunidade Amigos Jesus. E se Deus quiser, quem sabe em breve nós nos veremos pessoalmente, amém? Presencialmente na nossa comunidade. Assim seja. Amém.